Retomando aqui, meus irmãos, graça e paz em Cristo a todos. Amém? Estamos aqui iniciando mais uma reunião. Sexta-feira é o dia de nós falarmos sobre o tema salvação. Amém? O que é salvação? É um favor que Jesus prestou a nós através da sua graça. E o que é graça, meus irmãos? Favor imerecido. Por que imerecido? Não tínhamos direito algum à salvação. Amém? Por nossos pecados, nossas culpas, nossas falhas, tudo que merecíamos era a cruz que Cristo carregou. Amém? Se quiséssemos ou desejássemos ser salvos, teríamos que passar pelo processo que Jesus passou, processo de cruz. Mas a palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou de tal maneira, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, nos amou de tal maneira, ou seja, de forma incomparável, que Ele abriu mão do que Ele tinha de melhor, Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso, para enviar a este mundo por você e por mim. E por isso eu gostaria que nessa noite você ficasse bem atento a cada palavra que nós vamos falar aqui, nesta gravação, neste culto, e você abrisse o teu entendimento, abrisse o teu coração e sentisse a responsabilidade do que significa o tema salvação. O que esse ato de salvação representa para toda a humanidade, representa para Deus. Jesus deseja nos salvar. Ele veio a este mundo com esse objetivo, com esse foco, com esse propósito de salvar todo aquele que desejar tão grande salvação. E para isso, a palavra de Deus vai dizer que Ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço que homem nenhum em cima dessa terra jamais poderia pagar. Nem eu, nem você. Os homens mais poderosos que você imaginar na face da terra, com toda a sua riqueza, com todo o seu poderio, o seu domínio humano, não poderia nos conceder tão grande salvação. E esta salvação, ela só pode ser concluída por Deus, através de quem? Através de Jesus, através do sacrifício único e definitivo de Jesus. E esse sacrifício só Jesus pôde cumprir, só Ele pôde executar. Nenhum outro homem nessa terra que se aventurasse a fazê-lo ou tentasse fazê-lo, ou viria um dia tentar fazer, poderia executar este sacrifício perfeito. Amém? Para você ter uma ideia, quando Ele veio a este mundo, a palavra de Deus vai dizer que Ele suportou tudo calado. Ele não abriu a sua boca para reclamar de coisa alguma. Ele passou por angústia, por sofrimento, por dores, por desespero, desprezo, calúnias, perseguições, ingratidão, e venceu, meu irmão e minha irmã. Ele venceu. Amém? Só Jesus, como homem e como Deus, pôde fazer isso. Ele veio a este mundo em carne, em osso e em sangue, mas também veio como Deus. Por que Ele veio em carne e em sangue? Para sentir tudo que você e eu sentimos nessa vida, experimentar tudo que você e eu experimentamos nessa vida. Experimentamos dores, Jesus experimentou. Experimentamos desprezo, Ele experimentou. Experimentamos calúnias, Ele também o experimentou. Dores, Ele também experimentou. Desprezo, rejeição, indiferença, ingratidão, Jesus muito mais do que eu e você. Amém? Então a palavra de Deus é clara e vai dizer, tudo isso Ele fez, por quê? Por atitude de amor, por desejar salvar a você e a mim. E é por isso que nós precisamos atentar para tão grande salvação. E o nosso tema nesta noite se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, vamos meditar nos versículos 28 a 31.
Veja bem, a salvação é um ato de Jesus, não é um ato nosso. Amém? Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode consumar tão grande salvação em nossas vidas. A decisão é nossa, a escolha é nossa, porque nós temos que fazer essa escolha. Agora, consumar a salvação, só Jesus pode fazer. E é isso que nós vamos aqui meditar um pouco nesta noite, e eu quero que você do outro lado faça o mesmo, porque Jesus deseja te salvar. Se você ainda não provou dessa salvação, se você ainda não compreendeu esse ato de salvação e o porquê ela é tão importante, abra o teu coração, abra o teu entendimento, abra a tua compreensão e deixe o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração. E você que um dia provou dela, você que um dia veio para Jesus, você que um dia fez uma entrega do teu corpo, da tua alma, do teu espírito a Jesus, prometeu a Ele fidelidade, desanimou, fraquejou, parou no meio da caminhada, é noite para você retomar isso. É noite para você vir para os braços do Pai outra vez, porque tudo está se cumprindo. Jesus em breve vem e Ele não quer deixar você do lado de fora. Vamos tomar uma decisão nessa noite com Cristo. Olha o que vai dizer a palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, dos versículos 28 a 31, começando pelo versículo 28. No versículo 28 diz assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. O que significa isso? Ele escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Se eu perguntar a você se o homicida, se o assassino, se o violento, ele tem direito à salvação, eu vou dizer a você que ele tem. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que quando Jesus está na cruz do Calvário, e Ele está para consumar a salvação através da sua morte, antes disso, 2 salteadores também são crucificados ao seu lado. E aqueles homens não tinham nenhuma perspectiva de vida eterna. Eles estavam pagando com a vida naquela cruz por atos que verdadeiramente praticaram. De fato, eles praticaram atos terríveis: homicídios, roubo, enganação, corrupção. Então eles estavam ali com justiça. Pela lei, eles teriam que pagar com a vida. Mas e Jesus? Jesus não tinha pecado algum. Jesus, ele era o Filho de Deus, e é o Filho de Deus, santo, separado por Deus, Deus único, verdadeiro, sem culpa, sem pecado, sem mancha, foi para a cruz. Mas por que ele foi para a cruz se ele não tinha culpa alguma? Porque somente ele, e através dele, o mundo poderia ser resgatado de tão grande condenação. Se Jesus não tivesse feito esse ato, se ele não tivesse tomado essa decisão, meus queridos, hoje eu e você, se quiséssemos ser salvos por Deus, teríamos que pagar com o nosso próprio sangue, derramar o nosso próprio sangue. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus faz isso, ele abre o portal, ele abre o caminho, o acesso até a Deus, para que nós pudéssemos chegar a Deus. E ele diz: está consumado, e desde agora o caminho está aberto para que o homem se volte para Deus, para que ele tenha acesso a Deus. E este versículo 28, ele vai dizer o seguinte: ele escolheu, ele, não foi eu, não foi você, as coisas, as coisas vis deste mundo. Olha,
Deus escolheu então perversos, homens malignos, homens maus, homens perdidos aos olhos da sociedade, desprezíveis deste mundo, escolheu. Nem eu e nem você podemos descartar quem quer que seja. Não podemos olhar para as pessoas ruins e perversas e dizer: olha, esse está perdido para todo sempre, esse não tem condições, esse jamais vai alcançar a salvação. Eu digo a você que se ele se arrepender, ainda que seja no último instante de vida, no último fôlego de vida, ele tem esperança. Amém? Ele pode ser salvo. E talvez eu ou você que passamos uma vida inteira dentro de uma igreja, pregando a palavra de Deus, lendo Bíblia, orando, falando do nome de Jesus, se nós no último instante de vida, no último fôlego, nós fracassarmos, negligenciarmos a Jesus, negligenciarmos a salvação, rejeitarmos a Jesus, nós podemos perder a nossa salvação. Amém? E justamente Jesus, o que ele mais deseja, meus irmãos, são essas pessoas que são desprezadas, essas pessoas que são ignoradas pela sociedade, aonde a sociedade não quer nada com elas, tudo que a sociedade quer é ver o fim delas. Então eu digo a você que está do outro lado, que talvez você venha estar numa situação extremamente difícil, extremamente terrível. Pastor, só não sabe o que eu fiz, eu já matei, eu já roubei, eu já adulterei, eu já pratiquei atos imorais terríveis, eu já fiz pactos, eu já fiz tanta coisa ruim. Eu acho que para mim não há mais esperança. Eu digo para você que há esperança em Jesus Cristo. Jesus te ama, Jesus deseja te salvar, Ele deseja te libertar, Ele deseja fazer tão grande obra na sua vida. Ele diz que se hoje você se arrepender, se hoje verdadeiramente você se voltar para Ele, e você confessar a Ele como Senhor, Salvador da tua alma, fizer com Ele uma aliança de salvação, os teus pecados serão apagados. Como assim, pastor? Todos os meus pecados? Todos os seus pecados. Mas pastor, eu também, olha, eu já um dia servi a Jesus, andei com Jesus, caminhei com Ele, falei do nome dEle, eu professei a fé nele, falei do poder dEle, e de repente abandonei, parei com tudo, Jesus. Para mim também tem esperança ainda? Tem esperança, ainda tem esperança. Volte-se para Deus nessa noite, abra o teu coração. Porque veja bem, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. 1 Coríntios 1:28, Ele escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, aquilo que a sociedade não quer mais, meus irmãos, aquilo que a sociedade olha no seu pré-julgamento e diz: esse, aquela, não, Deus, nem Deus quer. Eu digo para você que Deus quer, porque só Ele tem o poder de transformar, só Ele tem o poder de lapidar, de moldar, de mudar a vida desta pessoa. Olha mais o que ele diz: e as que não são, para aniquilar as que são. Meus queridos, tem muita gente se sentindo dono do céu, tem muita gente achando que o céu é só dele, tem muita gente achando e pré-julgando já na terra quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, muito pelo contrário, ela fala que o dia do Senhor será um dia de grande surpresa. Veremos muitos coxos, mancos, aleijados, prostitutas, salteadores, pecadores entrando pela porta do reino, e muitos que diziam já estar lá dentro, do lado de fora. Por quê? Porque pré-julgam, porque querem fazer o papel de salvador aqui na terra, de juiz aqui na terra. E Deus não nos chamou para isso. Então, se você tem encontrado pessoas por aí que estão numa situação difícil e complicada, tudo que você tem que fazer é levar para eles a esperança da salvação através do Evangelho da transformação, e não ficar pré-julgando as pessoas e fechando as portas do reino de Deus para essas pessoas, e lá você determinando quem vai e quem não vai, até mesmo porque você não determina nada, quem determina é Jesus. Amém? No versículo 29 ele vai dizer assim: para que nenhuma carne se glorie perante ele. O que significa isso?
fulano só foi salvo, fulano só teve a oportunidade da redenção em Cristo porque eu fiz, porque eu falei, porque eu preguei. Isso é dever e obrigação tua. O apóstolo Pedro, quando tentaram calar o apóstolo Pedro, ele respondeu claramente: não vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e crido. O que eu vi Jesus fazer, o que eu vi Ele operar, eu vou continuar anunciando, eu vou continuar falando. Não é mérito meu a salvação de quem quer que seja, não é mérito seu, é mérito de Jesus, é graça, é misericórdia, é favor imerecido. Então por que aqui Deus está deixando bem claro que tudo que Ele faz em relação à salvação na vida das pessoas é para que nenhuma carne se glorie perante Ele? Não é você que salva, não sou eu quem salva, não é você que liberta vidas, nem eu. Quem liberta é Jesus, quem cura é Jesus, quem transforma é Jesus. Então não feche a porta para as pessoas que desejam tão grande salvação. Versículo 30: mas vocês são dele em Jesus Cristo. Veja bem, somos dele. Quando nós viemos para Jesus, quando nós fomos na direção de Cristo Jesus, e nós reconhecemos Ele como o único caminho, verdade e vida, e acesso a Deus como Senhor e Salvador, e confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e prometemos abandonar os nossos pecados, sabe o que Ele disse? Agora vocês são meus, vocês me pertencem. Você agora tem um dono, você pertence aos céus, você pertence a Deus. Somente Deus tem direito na sua vida. Através de quem? Através de Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara: todo aquele que vier a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você veio a Jesus um dia, você entregou sua vida nas mãos dele, ele não vai te lançar fora. Você pertence a Ele, Ele tem um plano na sua vida, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém? Então veja bem, meus queridos, pertencemos a Jesus. Amém? Pertencemos a Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Se você reconhece Jesus como teu Senhor e único Salvador, e você desejar fazer dele nessa noite o único caminho, a única esperança para a tua vida, deixando todas as demais coisas de lado, negligenciando e deixando de fora e rejeitando toda e qualquer forma de salvação que não seja Jesus, você está selado por tão grande salvação. Amém? Mas é preciso fazer o quê? É preciso reconhecer Jesus. É preciso reconhecer que só Ele é Deus. É preciso reconhecer que só Ele é Senhor. É preciso reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai, ninguém irá a Deus, se não for por meio dEle. Não tem terceira via. Não tem uma terceira opção, de forma alguma. Todos nós que estamos aqui nessa noite, passamos pelo crivo de Jesus. Entendemos e compreendemos que sem Ele, não podemos nos salvar a nós mesmos. Não temos condições de nos salvar. Versículo 31 diz assim: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você quer se gloriar em alguma coisa? Glorie-se em Cristo. Sirva a Cristo, ame a Cristo. Amém? Glorifique a Ele, como diz a palavra de Deus: quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, há alegria nos céus, há regozijo nos céus. Os anjos jubilam e rejubilam diante de Deus por uma alma que se arrepende. Quem sabe nessa noite você possa ser essa alma que se arrependeu, essa alma que se voltou para Deus, essa alma que entregou o corpo, alma e espírito nas mãos de Jesus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Paulo continuou a enfatizar que o caminho para receber a salvação é tão simples.
que qualquer pessoa que quiser pode compreender. E é simples mesmo, meus queridos. Basta olhar para Jesus como Senhor e Salvador. Basta reconhecer que Ele é o Senhor, que só Ele pode salvar. Não tem outro caminho, é só Jesus. Só Jesus pode consumar essa salvação, essa mudança, essa transformação. Então eu quero entregar minha vida nas mãos dEle. Olha o que Ele diz mais aqui. A habilidade e a sabedoria não fazem com que uma pessoa entre no reino de Deus. Mas eu sou muito intelectual. Olha, eu tenho 4, 5, 6 faculdades, mestrado, né? Eu tenho doutorado. Nada disso é suficiente para que você seja salvo. Você pode ter todo o conhecimento literário do mundo. Você pode ter todo o conhecimento aí de universidades e faculdades mais renomadas do mundo. Mas se você não reconhecer Jesus, se você não recebê-lo como Senhor e Salvador e não confessá-lo diante dos homens, diante das pessoas, tudo isso que você tem, que você adquiriu, não é nada diante de Deus. É lixo. Amém? Então reconheça Jesus. Veja bem, a fé o faz então. A fé o faz. Então ninguém pode gabar-se de que suas realizações pessoais o ajudaram a assegurar a vida eterna. Sabe? É aquele negócio. Não, olha, eu vou para o céu. Eu vou estar com Jesus um dia porque eu sou bonzinho. Porque olha, eu preguei já, não sei quantas vezes eu já falei do amor de Cristo, não sei para quantas mil pessoas, ou milhares de pessoas, eu já tomei muitas atitudes que levou muitas pessoas a serem alcançadas, a terem suas necessidades atendidas. Então eu mereço estar no céu com Cristo. Isso quem vai julgar é Jesus. Amém? É Jesus quem vai julgar. Então não é por mérito seu. Não se engane com isso não, meu querido, minha querida. Não é por mérito seu. Mas eu sou muito religioso, eu faço muitas coisas boas, eu executo atitudes assim, muito admiradas, aplaudidas. Não adianta nada. É só por meio de Cristo. Amém? Não se gabe com isso. Olha o que diz mais. A salvação pertence totalmente a Deus. Por meio do quê? Da morte de Jesus. Só Jesus, somente Deus detém a salvação. E você só será salvo, você só será liberto, você só entrará pela porta do reino de Deus, pela porta da frente. Você só virá até a glória com Cristo se você reconhecer a Cristo em sua vida. Não fez ainda? O que você está esperando nessa noite? Amém? Não há o que possamos fazer para ganhar nossa salvação. Precisamos apenas aceitar o que Jesus já fez por nós. Amém? Nada do que você pense em fazer, do que você pense em realizar, executar, vai levar você à presença de Deus. Não adianta você fazer inúmeros sacrifícios, porque Jesus já fez o maior de todos. Então tudo que você tem a fazer, tudo que você tem a realizar, a executar é o quê? É crer nesse sacrifício que Jesus já fez. É aceitar o sacrifício único dele. E caminhar o quê? No caminho da obediência, no caminho do temor, no caminho da adoração, da serviência a Cristo Jesus. É tudo que Ele quer de você. E você pode fazê-lo nessa noite. Amém? Talvez você esteja perguntando, mas eu preciso fazer algum ritual extremamente assim, mirabolante, né? E glorioso. Não, é simples. E você pode fazê-lo agora.
E eu quero fazer isso com você se você me der a oportunidade. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você. E você também que desanimou por algum motivo, fracassou, está sem forças de retomar sua caminhada com Jesus, não tem tido alegria, vontade, desejo, vamos resgatar isso nessa noite. Veja bem, tudo isso que nós falamos aqui, nesses poucos minutos, o que nós pregamos, amém? Isso aqui é real, isso aqui não é historinha, não é fábula, isso é Bíblia, é palavra de Deus. E se você quer chegar-se a Deus um dia, você tem que fazer essa decisão. Pastor, eu não fiz ainda, eu gostaria de fazer agora. Eu não quero ficar de fora, eu não quero ficar do lado de fora de tão grande salvação. Então convido a você agora. Talvez você está procurando uma razão para a sua existência. Talvez você está perguntando a si próprio: o que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu estou aqui? Eu não vejo sentido em estar aqui. Sabe o que significa isso? Tem um vazio aí dentro de você, que Jesus quer preencher. Vamos liberar esse vazio para Cristo? Vamos deixar Cristo entrar no coração e preencher tão grande vazio? Ele deseja fazer isso nessa noite. Você quer fazer? Então feche os seus olhos aí, do outro lado, ou ao nosso redor, por perto, onde você estiver, que eu quero orar pela tua vida. Mas como você vai fazer? Você vai levar teu pensamento em Deus agora. Você vai reconhecer que Jesus já fez o que era necessário ser feito. Então somente você vai aceitar o sacrifício dele. E vai ser da seguinte forma: você vai declarar o seguinte, você vai repetir as palavras que eu vou dizer agora, levantando uma de suas mãos, e vai dizer: Senhor Jesus, neste momento e vai dizer o teu nome, eu ouvi a tua palavra gloriosa de salvação, e eu reconheço, Jesus, que fora de ti não há salvação, não há Salvador. Só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode perdoar os meus pecados, como diz a tua palavra, Senhor. Somente tu pode escrever o meu nome no livro da vida, e eu quero neste momento, Jesus, declarar diante de ti que tu és o único e suficiente Salvador, e eu reconheço, Senhor, e preciso e desejo tão grande salvação. Muitas, Senhor Jesus, foram as minhas falhas e os meus pecados, mas eu te peço, Jesus, perdoa todas as minhas iniquidades e escreve o meu nome no livro da vida, para o grande dia do arrebatamento, ou quem sabe, Senhor, para quando chegar a hora em que o Senhor vier ter um encontro com a minha vida e me chamar desta vida, desta terra, Pai. Senhor, dá-me essa oportunidade, aceita-me, Senhor. Eu reconheço que tu és o único caminho, a verdade e a vida, e que não há outro homem, não há outro caminho, não há outra alternativa fora de ti. Recebe-me, Senhor, assim eu te peço. Perdoa os meus pecados, apaga todas as minhas transgressões e me aceita em nome de Jesus. Você que fez essa decisão, que ainda não tinha feito essa decisão, deixa eu lhe dizer uma coisa: todo o teu passado, todos os teus pecados, todas as iniquidades, falhas que você teve até aqui, acabou. Jesus passou uma borracha. Ele não vai mais se lembrar dessas coisas. Deus não fará mais menção de tudo o que ficou até aqui. Daqui para trás acabou. É daqui para frente agora, uma nova vida com Jesus. Então, como eu devo continuar, proceder, pastor? Você deve procurar uma igreja mais perto da tua casa. Se desejar estar conosco, fique à vontade. Amém? Estamos aqui na rua Medina 593, no Jardim Airosa Maria, em Osasco, São Paulo. Na semana nós temos reunião das 19h30 às 20h30, às quartas e sextas-feiras. E no domingo das 19h às 21h. Venha conhecer Jesus. Chega aqui: olha, pastor, eu ouvi uma mensagem tal dia, o senhor pregando, tá? Recebi a Jesus como Senhor e Salvador. Agora eu quero aprender como continuar caminhando nesse
caminho maravilhoso de salvação. Você vai aprender conosco. Amém? E agora é com você que tem fracassado. Está fracassado, está se sentindo falho, indigno, porque você parou a caminhada, parou a jornada. Eu quero orar por você. Amém? Amado e querido Deus, eu oro agora por esta vida que por algum motivo, Senhor, desanimou, fracassou, Senhor, não encontrou mais forças para prosseguir e tem se sentido indigno, meu Deus, de Ti. Jesus, volta a escrever o nome desta vida no livro da vida. Perdoa os pecados, Senhor, desta vida. Senhor, sela ela mais uma vez para o grande dia da salvação. Recebe a Espírito Santo, habita dentro desse coração, habita dentro desses corações que também te receberam como Senhor e Salvador. Eu peço a Ti, Espírito Santo, dá vitória, dá força e graça a estas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você está reconciliado em Cristo Jesus, mas não deixe de caminhar. Busque a Deus, busque a Jesus, venha para a presença do Senhor. Amém? Quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa noite, os que nos estão dando atenção através das redes sociais. Amém? Eu creio, meus irmãos, que a palavra de Deus está sendo semeada. Amém? E conto com a tua ajuda lá nas redes sociais, no nosso canal, que está intitulado como Norberto Teodoro. Procure lá esse canal no YouTube. Amém? Acesse o canal, se inscreva, dê lá sua curtida, nos ajuda, propaga esse canal também às demais vidas que precisam, amém, ouvir de tão grande salvação. Compartilha com seus contatos, isso é muito importante. Nos ajuda a proclamar o Evangelho de Cristo, amém? Nos ajuda. Eu tenho certeza e vou dizer para você com toda a convicção, se de todas essas lives que nós temos feito, que nós temos anunciado o Evangelho, amém? Propagado a palavra de Deus, um pecador se arrepender e vir para a presença de Deus, para nós, meus irmãos, como diz a palavra de Deus, ganhamos o mundo todo, estamos satisfeitos, amém? Mas eu conto com a sua ajuda, eu conto com aí o seu apoio também através das redes sociais, amém? Vamos nos colocar de pé, estenda as tuas mãos, eu quero impetrar as bênçãos sacerdotais sobre a tua vida, eu quero abençoar a tua vida. Você que está do outro lado das redes sociais, você que veio aqui nessa noite, e você vai sair daqui debaixo de vitória, debaixo de milagre. Abra as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Vá em paz, segue teu caminho em paz, tenha uma noite abençoada. Eu abençoo a tua vida, a tua família, a tua história, a tua casa, os teus negócios, em nome de Jesus. Até o próximo domingo, quando nós estaremos aqui cultuando ao Senhor no culto da família. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela atenção.